Bom dia, meus queridos amigos, que a paz do Senhor se faça no coração de todos. Nesta manhã gloriosa, em que todos nós, nesse diapasão de luz, vibramos, rogando a Jesus que Ele nos ampare, que traga para todos nós as vibrações sublimes do seu amor. E assim, cheios de esperança, de alegria, é que nós desejamos iniciar a manhã de hoje, certos de que todos nós estamos amparados pela sua luz. Hoje nós vamos ler: aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe o meu nome é uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhe replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam, que os grandes as tratam com império? Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Nós vamos hoje dividir esse assunto em 2 partes pela sua importância e convidando a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Jesus, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, que a sua paz se faça presente em nossos corações. Nesta manhã sublime do Evangelho. Queridos irmãos, Jesus usava das metáforas para nos explicar a grandeza do seu Evangelho. E aqui nós vamos ver pelo título: aquele que se eleva será rebaixado. Nós podemos entender pelo título a grandeza de Jesus, que diante dos homens ele se igualou. Ele não se rebaixou, mas ele se colocou como igual, com toda a sua superioridade moral, com todo o seu amor, com toda a sua sabedoria. O Filho unigênito do Pai vem até nós para nos trazer o grande legado divino que é o seu Evangelho. Nos faz lembrar nesta hora daquela passagem que Humberto de Campos nos narra, no Boa Nova, quando Jesus chega perto de Canaã
E Hanã então pergunta para ele: que fazes por aqui, Galileu? Então Jesus, olhando humildemente para ele, porque Hanã era um doutor da lei, sentindo-se forte e poderoso, ele fala para ele: eu vim para implantar o reino de Deus nos corações. Ele então diz: que reino é esse? E aí Jesus fala do o reino do bem, o reino do amor, né? E ele pergunta: quem são os seus súditos? Os meus súditos estão para todos os lados. E nós vamos ver então, quando Hanan faz uma pergunta, que ele se mostra tão soberano, tão importante diante de Jesus. São os loucos, os dementados, os doentes? Conhece porventura Roma, Grécia? E Jesus então diz: eu conheço a verdade. E nós podemos perceber quando Jesus disse que era muito mais sublime o amor, os sentimentos, do que o mármore, que o cinzel era o sentimento que modela a estrutura íntima do nosso ser. Hanan nada entendeu, porque ele fala assim que era o mais importante era o cinzel do sentimento, que era muito mais importante do que o mármore que eles valorizavam tanto. Porque todo aquele que exalta, ele se sente forte, ele se sente poderoso. E Jesus então nos traz aqui um exemplo da criança. E aqui gostaria de trazer-lhes que a criança é um espírito também com muitas dificuldades, com todos os seus comprometimentos, mas ele coloca aqui: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior do reino dos céus. E aquele que recebe meu nome é uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Porque na criança, na infância, a criança passa pelo processo do adormecimento consciencial da consciência, porque o organismo dela está em desenvolvimento, os órgãos estão em desenvolvimento. E é por isso que ele vai nos mostrar que é aquele que se humilhar e se tornar pequeno como uma criança, porque no reino de Deus não é possível conquistar o reino de Deus com a vaidade, com o orgulho. O reino de Deus ele vem para ser implantado dentro de nós para os simples, para os bons, para os justos. E é por isso até que nós vimos no capítulo 6 o Cristo Consolador, quando Jesus vem nos mostrar o papel do Espiritismo em nossa vida. Então, nós precisamos entender que todas as vezes que nós estivermos diante de um irmão, é preciso que a gente ouça, é preciso que a gente sinta o que ele tem a nos expressar, para que nós possamos, de uma vez por todas, perceber que a arrogância, a vaidade, uma hora nós temos dificuldades, porque a verdade é para os simples, para os bons, para os justos. E Jesus, naquela grandeza, ele só trabalhou com os simples, com os doentes, com os pobres, porque os doutores da lei, eles estavam surdos e cegos para esta verdade, porque eles já tinham construído o hábito de todo o seu culto, de toda a exteriorização de seu pensamento, ser aquela repetição sem envolver no campo da reflexão. Para conhecer o Evangelho de Jesus e vivenciá-lo, é necessário que a gente possa, na verdade, vivenciar os seus ensinamentos. E para isso, o Mestre nos traz aqui lições extraordinárias, trazidas também por Mateus, numa narrativa, num colóquio entre ele e os filhos de Zebedeu, quando a sua mãe, né, procura Jesus e ele então viu que ela queria falar alguma coisa com ele, perguntou: o que queres? Olha, veja a expressão que Allan Kardec coloca aqui, e que narrado por Mateus. Manda, disse ela, que estes meus dois filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. O que nos remete a essa reflexão? Que vaidade é essa? Quem era a mulher de Zebedeu? Era uma mãe, uma simples mulher.
e ela que mostra para todos nós o quanto ela trazia uma arrogância no seu espírito, um egoísmo, uma vaidade, de uma prepotência de pedir a Jesus. Ela não pediu, ela manda, que queres? Manda que meus filhos se assentem a seu lado, um à direita e outra à esquerda. E por que será que ela fez isso? Porque a visão do homem ainda é a visão do materialismo, do poder, do destaque. E como ela, ingênua, desconhecia o que era o reino de Deus e desconhecia aquilo que Jesus veio trazer, e quando ele fala, meu reino não é deste mundo, ela fica entusiasmada porque os filhos dela podiam entrar nesse reinado com Cristo, sentando um à direita ou outro, porque seriam dois espíritos de destaques. Mas Jesus, que vê o nosso pensamento, que lê o nosso pensamento, que conhece os nossos sentimentos, diz: não sabeis o que pedes, porque ela não sabia qual era a trajetória de Jesus, qual era o trabalho de edificação que ele vinha trazer. E para que a gente possa vivenciar o Evangelho de Jesus, nós somos convidados a não ao banquete, mas ao trabalho espiritual, o trabalho do bem, da caridade. E aí ele pergunta: pois podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? E eles ingenuamente, vendo a mãe suplicar, pedir, a mãe então pedir, não pedindo que mande, né? Eles responderam: podemos, porque eles não sabiam qual era a tarefa do Cristo e o que era também os seus compromissos, porque todos nós temos compromissos distintos. Muitas vezes eu quero fazer uma coisa, mas não é do meu compromisso. E outra coisa, outras vezes eu preciso cumprir o meu compromisso do meu planejamento reencarnatório, mas eu não quero. E quando eu não quero, eu sou arrastada. E isso é uma grande dificuldade que nós carregamos. E ele então coloca: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim fazê-lo ou concedê-lo. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Então veja bem, quando Jesus fala para os discípulos não ir aos gentios, ele sabia que os gentios eram pagãos, que teria dificuldades, e para ir lá precisava ser uma pessoa, um espírito muito inteligente, com experiências, conhecedor profundo da lei de Moisés, para que pudesse mostrar as diferenças da lei de Moisés com a lei de Deus, o que era o amor trazido por Jesus. Então, aqui, quando eles respondem podemos, eles viram, ou eles perceberam, sentiram, que o cálice que ele estava falando era um cálice material. Então, eles podiam beber. Mas Jesus diz: é certo que bebereis o cálice que eu beber. Mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder, porque isso é uma destinação de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. Qual é o meu compromisso com Jesus? O que vim fazer? De que forma eu vou desenvolver? Tenho competência para isso? Tenho conteúdos? E ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos, porque eles acharam que eles eram prepotentes e se revoltaram. E nós observamos então, quando Jesus chama-os para perto de si e disse: sabeis que os príncipes das nações não dorminam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Todos são iguais, todos estão aprendendo, cada um com seu compromisso, cada um com a sua oportunidade. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo.
Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Olha a mudança de posições. Aquele que se quiser tornar o maior, seja o vosso servo. Então, eles todos, naquele momento, estavam na posição de grandes aprendizes. E Jesus, quando ele está dizendo isso, está dizendo que ele era servo de Deus e que ele não veio para ser o maior. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Foi o que Jesus fez. Passou. Ele foi escravo da humanidade. Ele trabalhou até na última hora semeando, fazendo bem. E para onde que ele foi? Sentar no trono? Ao lado de Pilatos? Ou ele foi crucificado? Pilatos, que para os homens era uma pessoa importante, nós sabemos que ele não chegava aos pés de Jesus. Não é chegar aos pés de Jesus no pé material, mas é chegar na órbita evolutiva do Cristo. Por isso que ele nega, ele lava a mão. Quando pergunta se quem ia ser crucificado, Barrabás ou Jesus, o que eles fizeram? Então é importante que a gente possa compreender que do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, e quem está numa posição de superioridade, ele gosta de ser servido. E como Jesus veio para ser servo de Deus, ele então nos mostra a necessidade de nós servirmos o nosso próximo. Então, quando ele fala, não veio para ser servido, ele não pediu que ninguém fizesse nada para ele. Ele que fez tudo para nos ensinar. Mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. É o que ele tem nos convidado hoje, meus irmãos. Essa redenção é compreender a necessidade dos nossos irmãos. Não que sejamos os maiores, nem os melhores, mas hoje nós temos o conhecimento da doutrina espírita. Então, nós temos percebido que essa questão, né? Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Emmanuel nos mostra, numa lição sublime, em que ele dá o título de O Primeiro, que está no Espírito de Verdade, no capítulo 64, ele nos traz o que é o primeiro. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque a postos de diretiva. Todos nós ainda gostamos da posição de destaque. Como nós ainda não saímos deste pensamento que tem nos aprisionado da vaidade, da superioridade. Então, nós observamos que todos nós caminhamos subordinados às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. Foi o que Jesus nos ensinou. Muitos mesmo, ainda enveredam pelos senados, pelas sendas do comércio e da indústria, em corridas em frene, por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Quantos nós vimos hoje, quantos irmãos nossos causticam na sua vida em busca de poder, achando que serão fortes, soberanos. Nunca queiramos pedir a Jesus que sentemos a seu lado, mas que possamos servi-lo em todas as questões. E nós vimos que com a maturidade do Espírito, com a vivência do Espírito, João e Tiago, realmente, mais tarde, quando viram a grandeza do Evangelho do Cristo, sorveram o cálice do Cristo. Tiago sendo sacrificado, justamente pelo trabalho que vem desenvolvendo a Casa do Caminho, compartilhando muitas vezes com o pensamento ainda dos judeus,
justamente para trazer o equilíbrio para o trabalho da Casa do Caminho, dirigido por João e Pedro. João, o apóstolo do amor, o apóstolo que escreveu o seu evangelho, trazendo os atos mais sublimes de Jesus, que depois foi considerado o evangelho divino. Mais tarde, com seus compromissos assumidos, a responsabilidade demonstrou que verdadeiramente ele estava à direita de Jesus. Mas isso não foi um destaque, não foi um convite. Foi uma proposta divina de lutar, de crescer, para servir Jesus. Se Jesus veio para ser servo de Deus, João, especialmente João, veio para ser servo de Jesus. Tanto é que um amor incalculável, na hora derradeira que os discípulos não se encontravam ali presente, João, ao lado de Maria, amparando com a sua vibração, Jesus olha para Maria, olha para João e diz para Maria, Maria, mãe, eis aí o teu filho. E olhando para João, disse, filho, eis aí a tua mãe. Isso é muito importante para que a gente possa ver que a nossa maternidade é divina e a nossa condição de trabalho deve ser sempre na ordem da fraternidade. Não é a mãe física, é a mãe espiritual. Todos nós somos irmãos. E Maria representa para nós a Mãe Santíssima, que agasalhou os doentes e não fez o seu filho o primeiro, mas o servo, que soube compreender, deixando a família para servir os seus irmãos em humanidade. Agradecemos a Jesus por esse momento sublime do Evangelho, pedindo aos benfeitores que nos assista com o passe, com a água fluidificada e que todos nós possamos refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes. Senhor, que essa bênção do passe e da fluidificação das águas estenda para todos os nossos familiares e que Jesus, na infinita bondade, cubra-nos de força e de coragem. Que assim seja. Recebam, amigos, o carinho, o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se em paz. Que assim seja.